entrei em depressão em alguns momentos da minha vida e foi quando aconteceu a experiência em si, que eu acho que é a mais relevante, né? Que foi um momento em que eu decidi morrer. Eu não queria mais viver, eu achava que eu era muito infeliz, eu não tinha filhos, eu queria muito ter filhos, eu não engravidava, e aquilo me deprimiu ao ponto de eu dizer, bom, eu tô aqui em São Paulo sozinha, minha família em Recife, e eu acho que não tem mais nada para mim nessa vida, e decidi morrer. Só que antes eu falei, bom, eu vou escrever uma carta de despedida para as pessoas que eu amo, né? Minha mãe, as minhas irmãs. E eu comecei a escrever essa carta. E quando eu terminei de escrever a carta, eu senti um sono absurdo, como se eu tivesse tomado algo para dormir que eu não tinha tomado, até porque eu não tinha decidido como eu ia fazer isso, né? De que Sei. forma eu ia pôr fim na minha vida. Eu realmente não sabia como, eu só sabia que eu ia fazer e ia ser naquele dia. Mas daí aí eu tive aquele sono muito forte e botei a carta de lado, dobrada, aí deitei. Quando eu deitei que fechei os olhos, eu me senti deslocando do corpo e indo para algum lugar. Eu já estava naquele lugar. Não sei que Chegou nem a caminho. dormir, né? Não, não cheguei a dormir. Eu senti deslocando do corpo. Assim, na verdade, eu senti que eu estava saindo do corpo, aí de repente dá aquele apagão, assim, como eu não lembro, e de repente eu já apareci lá, nesse local, né, que eu vou descrever para vocês. Que era como se fosse um, uma sala com azulejo branco até em cima, até o teto, até chegar, fria, muito fria, e que me levava a alguns outros ambientes. E num desses ambientes em que eu fui, era como se eu estivesse indo já sabendo onde estava indo, mas eu não sabia. E de repente, quando eu cheguei nesse ambiente, eu vi que estava tendo um velório, um corpo ia ser velado. Ele já estava pronto, já estava no caixão, o caixão já estava lá posicionado, não conseguia ver ninguém lá, mas via as coroas de flores, as faixas de homenagem, saudades eternas, que sempre a gente vê, né, em É. velório. E aí aquilo me veio, né? Falei, quem morreu? Nossa, morreu alguém. Pelo visto, é alguém que eu conheço, porque eu estou aqui, mas quem é? Por que que eu vim parar aqui? E aí eu falei, eu vou ver quem morreu. Mas antes, o que me chamou a atenção, uma placa cromada com algumas coisas escritas. Eu falei, quem sabe tem o nome da pessoa aqui, né? Eu vou ler para tentar descobrir quem é antes de olhar. Porque eu estava com medo, eu nunca tive medo de olhar gente, cadáveres, pessoas mortas, nunca tive medo. Mas naquele momento eu estava com medo de olhar o caixão, não sabia por quê. E de repente eu comecei a ler, só que essa placa, ela era cromada, ela era daquela cor de prata, como se fosse cor de, de colher, aquelas cores, né? Metálica. Metálica, isso, metálica. Então, quando eu comecei a ler, eu me vi refletida, muito ruim, um reflexo ruim, mas eu consegui me ver refletida nessa É, placa. como um espelho. E isso, como um espelho, só que bem fosco, mas eu consegui ver. Sim. E quando eu reparei na minha imagem refletida nessa placa, eu vi dois chumaços de algodão no meu nariz. E aquilo me chocou, porque aquilo caiu, foi como se fosse um insight, né? Fui eu que morri. Porque eu falei, meu Deus, quem está no caixão sou eu. E aí, quando eu olho para o lado do caixão, eu escuto uma voz de um homem, uma voz jovem, de um homem dizendo assim, tem certeza que você vai fazer isso? É o que você quer? Não tem volta. Se você fizer, não tem volta. E aquilo mexeu comigo de um jeito que eu comecei a me apavorar, eu comecei a ter um medo absurdo. Foi quando eu caí em mim, né? Eu falei, não, eu não quero morrer. Não é isso, na verdade, que eu quero. Eu queria uma outra coisa, né? E nesse meio tempo eu voltei pro corpo. Só Uhum. que para mim, essa experiência para mim foi muito rápida. Mas na verdade não foi, porque quando eu deitei estava de dia. Quando eu levantei estava de noite. Era como se fosse assim no finalzinho da tarde para o comecinho da noite.
Mas para mim foi muito rápido isso, porque eu só me lembro de quando eu escutei aquela voz que eu senti como meu coração acelerando, aquilo me dando aquela agonia. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso, e voltei. Quando eu voltei, eu acordei, vamos dizer assim, eu sentei na cama, chorando muito. E eu disse, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Porque, na verdade, eu Uhum. estava infeliz, mas era uma forma de chamar atenção, é uma forma de fuga, né? Na Sei. verdade, eu não queria aceitar aquela realidade a qual eu estava vivendo. Né? Mas a minha mágoa, ela vinha do fato de eu não ser amada como eu gostaria, não ter tido meus filhos como eu gostaria, né? Enfim, ser abandonada. E aí, de repente, eu escutei aquilo na minha cabeça, dizendo assim: você tem tanto que viver, tem tanto para você, espere mais um pouco, aguente mais um pouco. E eu falava, eu chorando, eu dizia, como se eu estivesse respondendo a essa voz: não tem nada para mim aqui, não tem nada para mim, não quero mais viver, não tem sentido. Por que eu estou aqui para sofrer tanto? E aquela voz como se fosse me acalentando, me consolando, dizendo: espere, calma, vai passar, você vai conseguir. Foram momentos muito difíceis da minha vida, né? Foi Uhum. quando eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico, né? Até o dia que eu decidi terminar esse casamento. E saí de casa, eu fui morar com uma amiga, né?